Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus. A nossa meditação hoje, dia 4 de abril de 2025, está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 9. E nele encontramos: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. No nosso devocional de ontem, nós vimos que, claramente, diversos homens, diversas famílias foram distribuídos, para trabalhar, vamos dizer assim, no reerguimento do muro. Nós vimos claramente que o devocional nos remetia, ou seja, nos levava a uma concepção da necessidade de comunhão e união entre pessoas para que pudesse desenvolver determinado objetivo. Às vezes o trabalho que nós temos no devocional de ontem nos direciona que o trabalho é grande e tentar resolvê-lo, tentar desenvolvê-lo sozinho, parece-nos uma tarefa complicada e injusta. E é exatamente nesse propósito, nessa ideia, que nós devemos entender que é a obra de Deus. Se tem trabalhos grandes nessa vida, esse trabalho é desenvolver a obra de Deus, ou seja, anunciar a obra de Deus nesse mundo. É tanto que a Bíblia nos relata inúmeras pessoas que fizeram esse trabalho. Inúmeras. A Bíblia nos relata, ao longo das suas passagens, diversos homens que dedicaram as suas vidas por amor e fé ao nosso Cristo Jesus a se envolver em aprender a viver e a transmitir a obra de Deus. E o trabalho aqui, guardado as proporções, a ideia nos remete a isso, que há muito trabalho a fazer. E todas as vezes que há muito trabalho a fazer, nós temos que claramente haverá opositores. E desde o primeiro capítulo, desde o momento em que Neemias, ele chega em Jerusalém, ele mal pisa em Jerusalém, ele já encontra opositores. E a gente relembra essa manifestação de desagrado quando a gente vai lá no capítulo 2 do livro de Neemias, lá no versículo 10, quando Neemias ao chegar, está relatando na sua chegada, ele ouve, está escrito o seguinte, no versículo 10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Veja só, mal ele chega, ele ainda nem anunciou, na verdade, os seus propósitos, ele informa que ele está vindo até como um representante do próprio rei, com a autoridade do próprio rei, e isso desagrada a Sambalate, a Tobias e depois o próprio Gesem, que vai aparecer na história. E à medida que nós nos envolvemos na obra de Deus, a ira, a oposição, ela tende a aumentar. E o relato é o que nós vemos aqui nesse capítulo 4. O crescimento da oposição, o crescimento da rejeição ao trabalho que Neemias está fazendo. Neemias quer reconstruir os muros, porque entende que reconstruir os muros é reconstruir a sua própria cidade. O povo ele precisava ter essa concepção de segurança para poder também adorar ao Senhor de uma forma mais segura, de uma forma mais estável. E os seus inimigos, quando percebem que o muro está avançando, que o trabalho não está ficando apenas em desejo, está indo para as ações de fato, lá no versículo 1 diz, do capítulo 4, e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Veja só, a própria Bíblia diz que ele não ficou chateado, ele ardeu em ira. E, meu irmão, se você já se irou, você certamente sabe que o sentimento é muito complicado de você retê-lo, de você dominá-lo. A ira leva a te consumir completamente. A ira, a falta de perdão, esses sentimentos, eles são devoradores da paz do homem. A ira leva você a arquitetar o tempo todo contra aquele que você se ira. E o motivo da ira aqui é simplesmente porque Neemias, ao se apresentar como alguém enviado pelo rei, representante do rei, ele manifesta uma posição que certamente confronta com a posição desses homens que se daram, em especial Sambalate, e muito provavelmente os outros seriam, vamos dizer, pessoas próximas, assim como pessoas que nos aproximam da gente, que sabem que ele é vantagem, que sabem que a gente pode oferecer benefícios, muito provavelmente seria como aqueles escudeiros que se aproximam, defendem os valores pelas vantagens pessoais que também levam, ou seja, eles não defendem a causa, eles defendem a sua própria sobrevivência. E Sambalate, ele começa no versículo 2 a levantar diversos questionamentos para o povo, diverso questionamento para todos ali, de modo a estabelecer ou a criar no povo judeu, com o objetivo a criar no povo judeu uma sensação de capacidade, mas criar nos seus irmãos ali, que são os samaritanos e o seu exército, os samaritanos, e o exército dos samaritanos,
seus irmãos e do exército Samaria, já que ali tem diversos povos, que lá ali no reino de Israel, nas tribos de Israel, no reino, havia uma junção de diversos povos pela mistura e pela idolatria que se praticava, uma confiança ou uma acreditabilidade que os judeus não seriam capazes. E aí eles indagam com diversas perguntas, como está escrito lá no versículo 2. Me falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e diz: que fazem esses fracos judeus? Mostrando que eram inúteis, que eram imprestáveis, que eram praticamente tipo ratos. Como é que pessoas tão fracas conseguiriam se levantar e construir algo importante? Permite-se-lhes isso, ou seja, Deus olharia por ele, Deus os fortaleceria. Como é que pode um povo completamente inútil, despreparado? Aí ele diz assim: sacrificarão? Eles se dariam em sacrifício, eles sacrificariam, eles praticariam isso. Ele diz assim: acabarão num só dia, eles teriam essa capacidade. Será que a gente não está vendo que essa obra é grande demais? Como é que eles poderiam fazer isso? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Numa outra versão, essa parte diz assim: conseguirão vivificar as pedras que foram queimadas. Você vê que diversas são as colocações que levam os opositores a crescer num sentimento de confiança e para tentar induzir o povo judeu a um sentimento de desânimo. Esse é o cenário que nós temos. E o interessante, porque além disso, além desse campo de palavras, as coisas elas evoluem, porque assim como Neemias, a reconstrução do muro anda, o trabalho avança, como nós vimos lá nas famílias do capítulo 3, e aqui é como se voltasse e tivesse reescrevendo, reposicionando, falando como é que as coisas sucediam. Você sabe que as palavras em si elas não resolvem o problema, elas precisam da atitude. E aí, Sanbalat, ele resolve, vamos dizer assim, contra-atacar em atitude de Neemias. E no versículo 8, a Bíblia nos registra: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviados do seu intento. Agora, muito mais do que falar, há uma articulação liderada ali por Neemias, liderada ali por Sanbalat, motivada, né? Em que agora ele está juntando o exército, ele está juntando homens para se colocar, e não só para se opor à reconstrução do muro, à obra de Neemias. Agora eles vão efetivamente parar, eles vão efetivamente cessar o trabalho. E nesse ponto prático, a gente vê que na nossa vida também prática, diversos são os momentos que o desafio, o opositor, parece que ele ganha força, parece que ele se sobrepõe a gente. Mas, quando a gente está devidamente alinhado, trabalhando pelas coisas do Senhor ou pelas nossas próprias coisas, mas que honram, dignificam e glorificam o nome de Deus, certamente nós prosperaremos. O grande desafio, a grande questão, pegando uma própria pergunta sobre se eles construiriam o muro em um só dia, é entender que, por vezes, esse trabalho, essa ação de Deus, tendo em vista o tamanho do projeto, o tamanho do propósito, o tamanho da tarefa que te deu, ela poderá levar um longo tempo. E você precisará estar apto, precisará estar vamos dizer assim, conectado ao Senhor para compreender nas diversas fases dos ataques e das suas realizações que a obra prospera, apesar dos seus inimigos se levantarem. E temos sim que durante esse intento, durante esse desespero, durante essa aflição, e aí nós chegamos ao momento em que nós iniciamos nossos devocionais, que Neemias vai e coloca assim: ele toma uma atitude, a atitude agora é orar, mas a atitude também é trabalhar, e ele diz o seguinte, e ele trabalha agora de forma vigilante. Ele coloca lanças, espadas nas mãos dos judeus, mas coloca também lanças, espadas e arcos, mas coloca também um material de trabalho. Aí daí vem, se por um lado tu ora, por outro tu caminha, tu age, tu trabalha, tu levanta a pedra, tu faz o trabalho efetivamente nessa. É um trabalho conjunto, é um trabalho de ação humana com um trabalho espiritual de Deus. E a gente vê muito claramente. E aí do versículo 10 em diante, nós vamos ver exatamente essa mobilização de um trabalho sobre a vigilância. Homens que não descansam, homens que efetivamente vão se desenvolvendo ao longo do trabalho, mas homens que estão preparados para combate, para a guerra. E o interessante é que Neemias, lá numa parte do versículo 14, ele diz assim: não os temai, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Por quê? Porque vocês são povo de Deus. Nós lutarmos pela obra de Deus, lutarmos pelo povo de Deus, é lutarmos efetivamente pelo propósito de Deus, que tinha criado uma nação santa, uma nação, na verdade, separada, que era o povo reservado do Senhor naquele momento. E então, na distribuição dessas tarefas, que agora envolvia trabalho e vigilância, inclusive com separação de alguns homens, principalmente para a área da defesa, para a área de estarem atentos, Neemias, ele lá no versículo 18, ele diz assim: os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E quando fala-se em trombeta, logo nós lembramos das trombetas, dos toques das trombetas em Apocalipse. Por quê? Porque o povo está espalhado, e é na trombeta de Deus, nos levando, por exemplo, a uma visão do que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo
capítulo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a trombeta, meu irmão, nossa, que momento será quando a trombeta tocar, né? Porque a trombeta, os toques da trombeta, ela trazem a anunciação que tudo começa. Tudo começa. E aqui, Neemias está usando essa referência das trombetas para dizer assim, que quando eles estiverem longe, trabalhando, desenvolvidos em suas tarefas, focados no desenvolvimento, mas que tocar a trombeta, eles precisariam praticamente parar a obra e se preparar para o combate, porque o inimigo se fazia presente. E aqui na trombeta ali é o momento que a gente para tudo, porque o Senhor está começando a chegar. Que maravilha, né? Graça e paz, meu irmão. Que Deus possa te edificar na tua vida nessa sexta-feira maravilhosa, te abençoar, cobrir a tua casa de proteção e que o Senhor possa cuidar de nós.